Bom, pessoal, aqui quem fala é Breno Lima e Josué Severino, cursando Análise e Desenvolvimento de Sistemas no primeiro período. E aqui nós vamos abordar um tema muito especial, que eu creio que todo mundo aqui tem interação com ele, seja diretamente ou indiretamente, mas a gente vai falar sobre o sistema operacional e vai se aprofundar no sistema operacional Windows, tá certo? Para começar, eu já queria que vocês imaginassem agora como se fosse uma orquestra, que a orquestra ela tem ali o violão, tem o baixo, tem a bateria, tem vários instrumentos. E assim também é a nossa máquina, ela tem vários instrumentos, só que ela precisa de um regente, ela precisa de alguém que está administrando aquilo, alguém que está coordenando isso. E essa é a função do sistema operacional. E o sistema operacional ele é composto justamente para organizar, gerenciar e administrar toda essa parte de hardware e também ele administra o software. Então, para começo de apresentação, a gente queria explicar um pouquinho sobre o que é o sistema operacional e eu creio que vocês já estão familiarizados que o sistema operacional Windows ele é aquele que vai reger e gerenciar os processos que estão dentro da nossa máquina. Agora a gente vai aqui apresentar um pouquinho do que é o Windows, um pouquinho do que ele é e um pouquinho da sua história. Ele surge em 1985, ali como um dos pioneiros no ramo de sistemas operacionais, ali com pouquíssimos concorrentes, onde a tecnologia ela ainda estava em fase de transição entre uma era que era a era de códigos antigos para uma área que é de códigos mais avançados. E para isso, eu já queria ilustrar como algo que você pensa e escreve. Você escreve algo, mas você não imagina como é que aquilo é visualizado. Então, quando a gente escreve uma redação, a gente não imagina como aquilo dali vai ser aplicado. Ou quando a gente escreve uma fábula, a gente consegue imaginar isso mais. Então, para isso, ali como a gente está lendo, o Windows 10, o Windows, ele interage com a placa gráfica MS-DOS, que aí ele visualiza, ele transforma em visualização aqueles códigos que antes não eram possíveis, porque a gente não tinha interação gráfica. Então, a partir do Windows 1995, que a gente vai ver, surge a interação gráfica entre códigos. Então, aquilo que a gente idealizava, digitava, escrevia, ali vai poder ser visualizado e ser interativo, que, além do mais, essa é a proposta para que o sistema operacional ele tem que ser um sistema operacional que seja útil para o usuário, tanto para ele utilizar para atividades do dia a dia, quanto para ele utilizar para atividades mais complexas, como o desenvolvimento de outros aplicativos e softwares. Então, esse foi um grande marco, mas a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas o sistema operacional ele é responsável por dar aquela luz, aquela clareza, aquele ar de interação com o usuário e ele vai estar gerindo todas as peças do seu componente para que ele flua da melhor maneira possível, para que você tenha, se você tiver 8 GB de RAM, que você use as 8 GB de RAM e que não sejam sobrando ou que esteja faltando, mas que ele consiga gerir toda essa mediação. E é exatamente para isso que serve. Agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre a história e a linha temporal do Windows, da Microsoft. Ali surge em 1985 o Windows 1.0, com a primeira versão com interface gráfica. Ele surge ali, a sua primeira versão foi na data de lançamento. E isso daí já foi grande impacto. Mas o que mais impactou de verdade foi o Windows de 1995, que ali ele introduziu a interface gráfica. Ele que tirou ali do papel aquilo que a gente escrevia, tirou aquilo de códigos e transformou aquilo em interface visual. Então, inclusive o Windows 1995 ou 95, para muitos estudiosos, ele foi o
o sistema operacional que mais contribuiu na história do mundo do sistema operacional, pelo fato de que ele idealizou, ele transformou em visual aquilo que a gente já digitava. E ali ele introduziu o menu iniciar, barra de tarefas e outras coisas do que a gente necessitava como, como verdadeiramente como coisas do nosso dia a dia, né? Para que a gente pudesse visualizar o nosso código e ver que aquilo dali que a gente estava vendo era sim concretizando ou que aquilo que a gente desejava colocar em código a gente pudesse visualizar. Logo em seguida veio o Windows XP em 2001 e foi um dos sistemas mais estáveis e bem popular também, aquele sistema com um ar de nostalgia, com aquela interface bem otimizada, mas também com visuais bastante interativos. Logo em seguida veio o Windows 7 em 2009 e aí foi um Windows bastante famoso, bastante peculiar, porque muito da era da tecnologia estava se tornando um pouco mais acessível, então as pessoas tinham condições de comprar um notebook, condições de ter um computador físico, mesmo um computador em casa, e ali foi se popularizando cada vez mais a era dos sistemas operacionais da Windows. Logo em seguida, mas em 2010, em 2015 veio o Windows 10. Ali foi, até hoje é o sistema operacional mais utilizado. Por padrão já vinha de muitas máquinas instalado nele e com isso ele teve muito sucesso, fora que a interação e a integração com a nuvem dele, que facilita demais para quem vai transferir arquivos para utilizar, seja pelo mesmo computador para outro computador e compartilhando com as pessoas. E o Windows 11, que é uma melhora do Windows 10, que teve grande parte dos gráficos e interfaces minimalistas, como eu utilizo, ele teve grande melhora e essa parte de minimalismo toda com a sociedade. E vale uma menção honrosa também para o Windows 8, que foi o Windows que que teve uma grande influência nos usuários devido a sua o seu baixo desempenho. Então muitos usuários não gostaram desse Windows, mas que ele contribuiu sim com a história da Microsoft. Agora a gente vai para uma parte muito importante, que é o gerenciamento de memória, né? E a gente podia pensar agora nesse momento como se fosse uma mesa. Quando a gente coloca coisas na mesa, no caso, quando maior for a mesa, mais a gente consegue fazer coisas utilizando ela ao mesmo tempo. Então, se você tem uma mesa grande, você consegue colocar ali livro, caderno, e dessa mesma maneira é a memória RAM. Você consegue utilizar vários aplicativos, vários sites ao mesmo tempo. Então, o sistema operacional ele tem por qualidade fazer com que esses aplicativos coloquem menos carga em cima da memória RAM, para que você consiga utilizar de uma maneira mais simples as suas atividades básicas. E o sistema operacional ele aloca os processos e os aplicativos que estão em execução. Então ele é esse intermediador entre a memória física e aquilo que você está projetando entre os aplicativos. Fora isso, também tem a memória virtual, que é quando a memória física, que é a memória RAM, se esgota, aí o sistema operacional ele te leva a usar a memória virtual, que é uma memória que ela fica alocada nos SSDs e nos HDs. Com isso, mas o sistema operacional ele só utiliza dessa memória quando o teu sistema já está sobrecarregado com a memória RAM. Então, quanto mais RAM você tiver, mais arquivos ao mesmo tempo você vai conseguir fluir e o seu desempenho da sua máquina vai fluir melhor. E o sistema operacional, Windows especificamente, ele vai gerar esses arquivos e aplicativos. E é por isso que às vezes seu computador fica sobrecarregado. E agora a gente vai aqui para o gerenciamento da memória e aqui a gente trouxe um gráfico de tabela que mostra alguns dos sistemas operacionais e seus requisitos mínimos
e os recomendados, né? Aí a gente vê aí, através dessa tabela, que há uma recomendação mínima para que o usuário tenha uma experiência agradável entre os sistemas operacionais. Tá contigo, Josué. A gente chegando agora no gerenciamento de processos, os processos são como os aplicativos que a gente abre no Windows, com Opera, Google, Netflix, entre outros. Já os threads, dá uma análise geral do que são processos, threads, jobs. Já os threads são pequenas partes desses aplicativos. São como pequenos bloquinhos, né? Que eles fazem, que eles executem diferentes funções ao mesmo tempo. Como, por exemplo, você está no seu no seu Google, mas você tem várias abas abertas, tá ligado? Aí você consegue usar esses threads. São vários bloquinhos que fazem com que eles aloquem vários processos ao mesmo tempo. E os jobs são quando são vários processos. Ou seja, são vários aplicativos, assim, né? Que estão interligados. Normalmente não são aplicativos em si, são programas que não vinham, são programas essenciais para o uso do sistema, que fazem com que o sistema funcione corretamente. São, por exemplo, o Windows Defender, são vários aplicativos que acabam fazendo com que o seu computador funcione perfeitamente. Ou seja, eles fazem com que eles aloquem, trabalhem junto para não acabar ou puxando recursos de mais ou recursos de menos. Pode passar o slide. O gerenciamento de processos, ele é dividido em várias etapas. Escalonamento. O escalonamento é o processo que tem prioridades, ou seja, o recurso de máquina, prioridades para no uso do recurso das máquinas. Tem os níveis de prioridade, que são os 0 a 15, que são os backgrounds, que são os aplicativos que a gente usa em segundo plano. Que é, por exemplo, você está usando você está jogando, mas está de plano de fundo, está tocando uma música, você está, sei lá, escrevendo no Word, mas de fundo você está vendo um vídeo de segundo plano, só escutando. Ou seja, são aplicativos que não têm muita importância, assim por dizer, e ele acaba diminuindo o uso e pode até acabar, a gente vai para frente, que pode até acabar fazendo com que eles parem os aplicativos de primeiro plano, que estão 16 a 31, são classificados, e são em primeiro plano ou foreground, que são os aplicativos de primeiro plano, né? Já os preemptivos, os preemptivos, os threads têm mais prioridade de interromper o processo com mais prioridade. Ou seja, quando um dos threads está precisando de mais recursos para usar os arquivos e ele não tem, ele pode parar um dos arquivos que está sendo usando os recursos e, por exemplo, acaba, por exemplo, quem nunca estava usando um Windows, o Google, e quando foi ver uma página teve que recarregá-la, porque ela teve que ser descarregada porque estava precisando de mais memória em outro lugar. Isso acontece quando a gente não tem muito memória RAM no computador e isso acaba sobrecarregando. Já a sincronização de memória é como organizar filas, que os threads não bagunçam os dados quando trabalham juntos. Ou seja, para não acabar dando deadlock, que é quando ele está com a informação, usando a informação A, e o outro está usando a informação B. Só que ele precisa da informação B para continuar e o outro precisa da informação A. Aí fica, nenhum faz o outro. Ou seja, aí eles podem acabar parando os dois para que não tenha um impasse e acabe travando o aplicativo. Que é essencial em programas multithreads, que hoje em dia os sistemas operacionais estão usando muito. Pode passar. Agora a gente vai falar do ciclo de vida, né, que tem a criação, preparação, execução, espera e término. A criação é quando dada a ordem de criação do processo, que é quando você clica, o computador envia uma solicitação para autorizar o processo para ser inicializado. Aí ele vai estar com o estado, com a tag, assim, como se fosse uma etiqueta de novo.
Aí depois a preparação dele carrega as DLLs e aloca os recursos. E, ou seja, ele está separando os recursos o seu para abrir os aplicativos, né? Ou seja, ele separa uma quantidade de memória RAM, pode parar alguns processos para ter uso devido da CPU, pode, caso você esteja baixando algum aplicativo, pode separar arquivos no seu disco rígido, no seu SSD. Assim, aí ele leva o estado de pronto para ser executado. E a execução é como o nome já diz, os threads eles rodam os aplicativos, ele executa os aplicativos. E a espera é um estado normal, onde às vezes eles ficam esperando ou o usuário ou alguma coisa carregar, quando você está lá, um exemplo, quando você está instalando uma impressora, ele pede para conectar a impressora, aí você coloca na sua entrada ou saída do seu notebook, no seu computador, para que ele carregue a informação, ou você vá com o seu mouse e clique. E o terno pode ser finalizado de duas maneiras, que seria a maneira normal, que seria o usuário fechando ou desligando o computador, ou forçado, que é quando pode ter o deadlock, né? Que é quando ele trava, falta, não tem o processador está sobrecarregado com memória e acaba tendo que terminar o processo, ou o próprio usuário vai lá, abre no seu gerenciador de tarefas e termina o processo. Vai passar. Vamos falar dos práticos de Windows, como ele pode ser interessante ou não para os programadores. Os pontos positivos que temos para varias ferramentas, que podem ser bem otimizadas Ou seja, são os aplicativos que são aplicativos que podem ajudar muito no Windows para programar, como o VS Code, o VS Studio, né, Visual Studio, o WSL, o Docker. Tem uns aplicativos de cross-plataforma, que é os aplicativos que ele permite você usar o Windows, mas para programar para a web, para o próprio Windows ou para o Linux, como o WSL, né? Que é agora não lembro, que é Windows Subsystem for Linux. Também como o WSA, que é o subsistema para Android. E já puxando o gatilho do próximo slide, pode passar. E tem os impactos, tem os desafios de impacto, é isso? Tem impactos. Alguns desafios são quando tem o WSL não é tão eficiente, ele acaba causando overhead. Seria o overhead, que é quando ele acaba usando mais memória ou CPU do que necessário, porque ele não é bem otimizado. O sistema ele não consegue alocar muito bem os recursos para isso. Ele não consegue fazer com que os threads, os processos trabalhem de uma maneira muito boa, com que faça que seja bem otimizado. Assim como trabalhar em iOS, que não tem suporte para o Windows, só você tendo um sistema do Mac para você poder trabalhar com iOS. Assim como pode ter mau gerenciamento, ou às vezes pode acabar dando deadlock, que seria um travamento dos processos e até vazamento de memórias. Já os impactos que o Windows ele dá muito suporte, por exemplo, tem muito suporte, pode acabar tendo uma produtividade muito alta, tem uma boa manutenção, muitas das vezes ele dá um suporte à manutenção muito bons. Ou seja, isso acaba podendo facilitar e às vezes alguns impactos como, por exemplo, podem acabar sendo ruins, né? Ou seja, às vezes eles atrasam muito, serem muito precisos. E para o próximo slide, que seria um gráfico, né, comparativo de Windows com Linux e Mac, né, que o Linux ele é gratuito e código aberto, ou seja, ele pode ser
modificado de acordo com o gosto do usuário. Já o Windows tem uma compatibilidade com software e jogos, ele tem compatibilidade maior para várias coisas, né? Tem uma, não, são várias vantagens e desvantagens de todos os sistemas têm, ou seja, cabe aos desenvolvedores, a nós, usar com o objetivo que a gente precisa. Ou seja, se eu preciso de algum objetivo, eu vejo lá, sei lá, o Linux pode ser mais vantajoso para mim, o Mac pode ser mais vantajoso para outra pessoa, entre outros. Pode passar. E é isso, eu agradeço a atenção de vocês que prestaram, vieram até aqui, vieram nosso vídeo e sobre o sistema Windows, que a gente apresentou, estudou. Eu agradeço, como o Breno também agradece. E é isso, agradeço, até mais. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado.